Fique agora com as informações do agronegócio. E eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira, que é doutoranda em governança e sucessão do agronegócio, é mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coach. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui O prazer é nosso. É muito bom, né? A gente poder levar informação, exato, principalmente às pessoas que estão precisando de informação. E uma informação real, né? Uma informação real, com credibilidade, isso é muito importante. Isso é importante. Doutora Adriana, nós já falamos aqui num dos nossos programas sobre análise de SWOT. Na minha visão, a análise de SWOT, eu também já disse isso aqui no programa passado, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, uma das coisas que faz com que, pelo menos na minha vida particular e na minha vida empresarial, eu coloco sempre essa análise de SWOT na minha frente. E é através dela que eu comando, vamos dizer, tudo isso que a gente vê todo santo dia aqui no programa Agronegócio e fora daqui também. Portanto, eu acho que é uma ferramenta importante para todos nós essa análise de SWOT, porque ela retrata fielmente como está e como deve ser a nossa atitude perante um problema ou perante uma adversidade, por exemplo. É isso mesmo, doutora Adriana? É isso mesmo. E nos traz, além da adversidade do problema, as soluções, né? É verdade. Então, isso que você falou, a análise de SWOT, apesar de um nome tão diferente, né? Diferente, ela é uma simples análise de cenário interno e de cenário externo. Olhando para quê? Para as nossas forças, para as nossas fraquezas. Esses são os fatores internos que o produtor deve olhar para que ele faça a sua análise. Fatores positivos. O que ele tem de bom dentro da fazenda dele com a produção dele? Depois, o que ele tem de fraquezas? Quais são os pontos fracos que você tem dentro da fazenda e que você pode melhorar em relação à agricultura, em relação à pecuária? E como que isso acontece? Olha, mão de obra pode ser um ponto forte, pode ser um ponto fraco. Então você precisa fazer essa análise. Eu vou ter uma safra grande, eu tenho mão de obra, eu tenho equipamento, essa análise dos fatores... Onde é que eu vou guardar esse produto? Isso. Quer dizer, esse gráfico da análise de SWOT, ele representa exatamente o que você deve e o que não deve fazer e como fazer. É por isso que ele é muito importante. A partir do momento que a gente entende esse gráfico, por exemplo, no caso de forças de fraqueza, oportunidades e ameaças. Na nossa vida nós temos esses 4 pontos aí, eles andam lado a lado, ou seja, a gente está no meio desses 4 pontos. E se nós lembrarmos e fizermos uma análise cruzada, Antônio, entre oportunidade e fraqueza, você cria soluções para o seu negócio. Cria, claro. Porque você olha para as oportunidades que tem no mercado e olha para a fraqueza. Você estava falando sobre aquela notícia da China, que os inspetores virão. Será que os produtores e também os frigoríficos já fizeram uma análise interna das suas fraquezas e das suas forças? Porque se não fizer, eles terão que fazer rapidamente para se prepararem às exigências, requisitos e critérios, né? E a gente tem oportunidades e ameaças que também precisam ser levadas em consideração. A China, a vinda dos chineses é uma oportunidade? Muito grande. Muito grande. Mas pode ser uma ameaça para aquele que não se planejar para essas visitas. Inclusive, quando você fala em oportunidade, vem uma missão chinesa para credenciar novos frigoríficos de carne bovina, suína e aves. Ótimo, excelente, significa que nós vamos exportar mais. Por outro lado, um dos objetivos também dos chineses é abrir frigoríficos aqui no Brasil, deles, para exportar para eles mesmos, ou seja, para baixar o custo. Está entendendo? Isso já passa a ser uma ameaça. Sim. E uma ameaça séria. E uma ameaça seríssima. Considerando o capital que eles têm para investir. Porque dinheiro eles têm. Condição eles têm. Agora, nós podemos transformar a ameaça em oportunidade. Aí é que entra essa análise de SWOT. Como é que eu posso fazer se eles quiserem colocar frigorífico aqui dentro? O que eu vou falar para eles? O que eu posso oferecer? Não precisa abrir frigorífico. A gente vende a carne um pouquinho mais barata. Vamos fazer uma parceria também. Vamos fazer uma parceria.
sabe? Então, esse gráfico dessa análise de SWOT é uma radiografia, uma tomografia da sua propriedade rural, da sua empresa, da sua vida, enfim, de tudo que você faz. Exatamente. E pode ser aplicada na vida pessoal, né? Tranquilamente. Então, o produtor, o pecuarista, o agricultor, ele precisa realmente, neste momento, fazer uma análise de SWOT e, a partir dela, criar um plano de ação. É verdade. Outro dia eu conversava com um pecuarista de 82 anos, mas uma pessoa ainda muito ativa, vai à fazenda, anda a cavalo, anda devagarzinho, mas anda, dirige, tudo bom. Ele virou para mim e falou assim: Antônio, eu me arrependi, hoje eu me arrependo amargamente de não ser mais atirado, porque eu poderia ser hoje um empresário realmente de grande porte, mas eu ficava com medo, eu tinha medo, quer dizer, era uma fraqueza que ele tinha um baita do potencial, mas ao mesmo tempo tinha medo, então não sabia como controlar isso. Então ele preferiu afastar, se recolheu e hoje se arrepende amargamente de não ter feito o que deveria ser feito na época. Só que agora passou, né? Em parte. Em partes, mas é muito mais difícil. Muito, sem dúvida, né, Antônio? Agora, as pessoas precisam entender que essa análise pode ser pessoal e ela pode ser profissional também. Tranquilamente. O pessoal que fez marketing adora essa tabela. É por isso que eu gosto dela. É verdade, Antônio. É verdade. Doutora Adriana, vamos falar um por um, dentro dessa análise de SWOT, o que significa a força? O que é a força? Olha só, a força são as vantagens internas que a empresa tem em relação aos concorrentes. Empresa ou produtores rurais, não importa, as organizações, as empresas. A força tem que ser analisada, por exemplo, mão de obra é uma força? Depende. Se a sua mão de obra estiver capacitada, se a sua mão de obra estiver treinada, ela representa uma força, sim. Mas mesmo olhando para essa mão de obra, olha que interessante, ela pode se tornar uma fraqueza com uma mudança no mercado. Então eu tenho que analisar minhas forças, o que tem de bom dentro da minha empresa, o que tem de bom dentro da minha fazenda, mas sempre olhando também o mercado externo. Eu não posso esquecer disso. Então, as minhas forças são as benesses. Por exemplo, se você tem é produtor de leite, o laticínio fica a quantos quilômetros da sua fazenda? Isso pode ser uma grande força para você se ficar próximo, certo? Isso é uma força. Pode ser uma fraqueza? Talvez sim, pela distância, pelo tempo gasto. Então, a força... Vão te pagar menos. Vão te pagar menos, né? E a fraqueza? São as desvantagens que existem dentro da sua propriedade. E isso, o produtor precisa ficar muito atento, porque ele pode transformar uma fraqueza numa força, dependendo do cenário externo e do que está sendo solicitado a ele. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aí alto custo de produção. Que seria no caso da fraqueza. A fraqueza. Né? Se eu tiver um alto custo de produção, significa que eu tenho uma boa gestão? A gente vem falando tanto disso, né, Antônio? Muito. Alto custo de produção é uma fraqueza com uma força que pode debilitar o seu negócio. Então, é preciso que o produtor olhe principalmente os custos que ele tem. Imagem da empresa dele. Tem uma produção de leite aqui em Goiânia, um laticínio muito grande, que hoje tem uma imagem excelente no mercado goiano e nacional. Pode falar o nome. Pode falar. Pode. Piracanjuba, né? Piracanjuba. Piracanjuba começou pequenininha, os caras viram que o mercado tem um potencial violentamente grande, então vamos constituir uma empresa que nós vamos vender para o Brasil inteiro. E deu certo. E está dando certo. Eles têm uma boa gestão, eles têm um acompanhamento de custo. Que grande empresa multinacional que estava no Brasil e faliu por gestão? A Parmalat. Parmalat faliu, quebrou. Então, a má imagem, a ausência de gestão, de boa gestão na condução dos negócios é uma fraqueza, sim. E aí, se a gente falar das oportunidades, vamos lá, os aspectos externos positivos é que podem potenciar uma vantagem competitiva. É verdade. Então, quando a gente fala de oportunidades, são vantagens competitivas da empresa. Mudança no hábito de cliente. Essa pode ser uma grande oportunidade. Hoje nós estamos vendo uma grande mudança no hábito
das pessoas. Elas querem ter uma alimentação que saudável. Saudável. Isso pode ser uma oportunidade para os produtores de alimento orgânico. Produzir alimento saudável. Produzir alimento saudável. Mas pode ser uma ameaça para quem não produz alimento saudável. É verdade. Né? Então, se nós formos olhar as oportunidades, o mercado externo traz muito essa informação. E aí o produtor precisa ficar por dentro das informações desse mercado e analisar comportamento do consumidor. As oportunidades hoje, elas estão diretamente link com o comportamento do consumidor. E aí a gente tem as ameaças, né? Essas ameaças, eu sei que elas são tristes, são os aspectos negativos, né? Por exemplo, o que você trouxe do frigorífico. Pode ser que eles queiram aqui abrir um frigorífico, mas eu posso transformar essa ameaça em uma grande oportunidade com uma parceria. É verdade. Se é possível, né? Se for possível. Se for possível. Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora. Eu acho que foi excelente essa conversa que nós tivemos hoje e eu espero aqui a senhora no próximo programa. Eu agradeço e no próximo programa estaremos aqui.